que hoje eu quero, o que hoje eu quero fazer com vocês aqui nesse vídeo é passar a comentar o texto de um autor bastante importante para a história do pensamento. Immanuel Kant, tema do vídeo de hoje, é um autor muito amplo na filosofia. De certa forma, seria impossível tratar em um vídeo sobre tudo o que esse cara falou. A importância desse cara é dupla. Primeiro porque ele abordou temas de uma maneira nova para o seu tempo. Segunda porque a filosofia dele, entre aspas, pegou. E quando eu disse que pega, eu digo isso por quê? Porque Kant é a base da nossa reflexão, da maneira como as pessoas pensam hoje. Eu poderia dizer bem por cima que a maneira pela qual as pessoas pensam e dizem o que pensam tem três grandes sábios por trás: Platão, Cristo e Kant. Né? Não que todos pensem assim, mas a nossa cultura ocidental, ela está fundada nesses três homens. Kant é o mais próximo de nós, no sentido temporal. Kant é um homem que viveu de 1724 a 1804. E aqui nesse vídeo, nós não temos o objetivo de analisar as ideias de Kant nas críticas que ele faz, crítica da razão pura, crítica da razão prática, crítica dos juízos. Não temos esse objetivo, não. O nosso objetivo é pura e simplesmente analisar um texto muito gostoso de ser lido, que se chama O que é o Iluminismo. Texto que ele escreveu em 1784. E olha, eu sei que eu vou ser repetitivo, mas se você ler esse texto, se você fizer isso para você mesmo, longe de querer dizer o que você vai fazer, mas digamos que você queira ler esse texto. Se você ler o texto e não se incomodar com o que o texto fala, e não associar este texto ao cotidiano nosso, da nossa realidade aqui, principalmente no nosso país, se você não fizer essa associação, releia. Talvez você não tenha lido bem. É um texto extremamente simples de ser lido, tudo bem. Mas é impressionante a sua atualidade. Olha, eu não sei o que vocês vão achar do texto, mas eu vou dizer, esse texto é um dos que mais me impactaram. Não que eu seja obrigado a concordar com tudo que ele disse, mas o impacto que ele teve sobre mim é alguma coisa impressionante. Eu diria que eu me identifiquei muito com o que Kant disse nesse texto. A associação entre o que ele está dizendo aqui e o que está acontecendo na nossa sociedade é alguma coisa impressionante. Só a filosofia consegue fazer isso com você. Porque você está lendo um texto de 300 anos atrás
que se adapta, assim, quase que perfeitamente aos problemas de hoje. Parece que Kant estava escrevendo numa revista há uma semana atrás. O que é o iluminismo? Uma pergunta, né? Você pode achar como... Esse é o nome do texto, né? O que é o iluminismo? Esse texto é, na verdade, uma resposta de Kant a uma pergunta que lhe foi feita numa revista. Então ele responde nessa revista. Você pode achar esse texto com o nome de o que é o esclarecimento também. Né? Ou, com menos frequência, o que é a ilustração. Você também pode achar. O texto que nós botamos aí no site é o que é o iluminismo. É um texto que vem com uma introdução bem curtinha, de uma página, bem rasteira, mas precisa, certo? Depois o texto. O total não vai dar nem... O total vai dar 12 páginas. Nem isso, né? Porque tem página em branco no documento. Então, 10 páginas de leitura, vai. Por onde nós poderíamos começar? Eu gostaria de começar por um esclarecimento que não está no texto, mas eu sinto que é preciso que seja feito em se tratando de Kant, que é quanto à diferença entre o homem e o resto da natureza. Bom, o pensamento moderno, ele consagra, eu diria mais, a filosofia consagra uma divisão entre o que são os meus desejos e o que é a minha vontade. Então, no senso comum, a gente acaba usando desejo e vontade do mesmo jeito, mas a filosofia distingue os dois conceitos. O que são desejos? Desejos são impulsos do corpo. Qualquer tipo de impulso do corpo. Fome, sede, sexo. Impulsos do corpo. O que é vontade? Vontade é uma ação livre, deliberada e racional própria do ser humano. Então, nosso pontapé aqui será este. Existe uma diferença muito grande entre o teu cachorro e você. O teu cachorro, ele age baseado nos desejos que ele tem. Então ele deseja, ele sente fome, ele vai e come. Ele sente sede, ele vai lá e bebe. Você, ser humano, é diferente. Você tem desejos? Tem. Você sabe que você tem. Mas você tem também um negocinho chamado vontade. A vontade é a capacidade que a alma tem, ou que a razão tem, de escolher, deliberar livremente em relação aos seus desejos. Então, o homem é duplo. Ao contrário do animal, que é só desejo, o homem é dois. O homem tem os seus desejos e tem a vontade. Os seus desejos não param nunca de serem sentidos por ele. Mas, além disso, existe o elemento vontade. O elemento vontade em Kant é uma espécie de juiz que vai decidir se eu posso ou não seguir os meus desejos. Então, vontade é uma capacidade que eu tenho, pelo fato de ser racional, de deliberar, escolher a vida, independentemente
do que eu estou sentindo. Então eu posso estar com fome, né? Pega, por exemplo, um soldado. O cara tá lá no meio da batalha, ele pode estar com fome. Mas ele sabe que não pode comer, por exemplo, a hora que ele quiser. Então, a vontade é a capacidade que a gente tem de segurar a onda dos desejos, de controlar os desejos. E nós usamos a vontade em todas as oportunidades que nós podemos. Né? O ser humano é, para Kant, claramente racional. A razão, em Kant, é guiada por princípios lógicos, racionais, anteriores ao desejo, né? Que permite ao ser humano julgar os seus desejos, se sobrepor a eles e deliberar a vida livremente. Então essa capacidade chamada vontade, chamada razão, ela nos permite sair da natureza, né? Nos diferenciarmos da natureza e agirmos independente da nossa natureza, dos nossos desejos. Então, pega, por exemplo, o cachorro. O que o cachorro faz quando passa uma cachorrinha que ele está a fim de comer? Ele vai lá e monta, sobe em cima. Ele não tem esse freio racional que lhe permite deliberar. E nós? O que fazemos nós quando a gente vê uma cachorrinha que nós queremos conquistar? Que, não conquistar, me expressei mal, mas que nós sentimos um desejo. Né? Passa alguém na minha frente e eu sinto um desejo sexual pela pessoa. A nossa vontade, como juiz de nós, cabe a ela orientar esse desejo e decidir livremente se atende ou não esse desejo. Essa é a diferença do homem. Nós não pulamos em cima da mulher, do homem e da mulher, né? Nós não pulamos em cima das pessoas, dos objetos que nós queremos. Antes disso, nós deliberamos livremente e racionalmente. Isso é o que nos permite conviver, por exemplo. Você imagina se nós fizéssemos tudo o que nós desejamos? Não ia dar certo. Então eu acho que já dá para a gente entender, já deu para ficar bem compreensível, que o homem é diferente da natureza pelo fato de ter, além dos desejos, ter uma vontade que controla ou tem a capacidade de controlar os desejos. De certa forma, esse pensamento ele não te estranha, ele não te aborrece. Por quê? Porque é o que você acha mesmo. É o que você sempre achou da vida. É o que você sempre achou do homem. Não, isso parece coerente com o que eu sempre pensei. Mas é legal que você perceba que você sempre pensou assim justamente porque Kant disse isso. E outros, né? Mas Kant disse isso. Por isso você é kantiano. É que você não sabe que é, mas você é. Né? Antes de entrar no texto propriamente, é bom que se diga que essa história de que os desejos não me comandam, de que eu tenho uma razão que comanda os desejos, etc., essa história vai ser contestada por outros autores, é lógico. Né? Nietzsche, por exemplo, vai dizer o contrário, vai dizer que você é guiado pelos seus desejos. Né? E a sua razão é apenas um instrumento para lhe permitir fazer o que você quer. E Nietzsche é só um deles. Haveriam muitos outros.
Mas se nós formos por aí, vamos fugir do tema. Então, voltando aqui. Bom, Kant não é daqueles que acham que somos comandados pelos desejos. Kant acredita que somos racionais. Somos homens racionais. Desejamos? Claro que desejamos. Todos desejam. Ele também. Mas, acima de tudo, somos racionais. Temos a razão. A razão como um guia espiritual. A razão está aí para que nós para que pensemos sobre a vida e vamos escolher a vida por critérios lógicos e racionais. E não como animais que vão escolhendo de acordo com o desejo, vão se matando, lutando entre si, etc. Não, esse não é o homem. O homem é aquele que delibera livre e racionalmente da sua natureza. Agora, qual é o assunto central do texto, o que é o iluminismo? O assunto central é o seguinte: Kant constata que, embora o homem tenha a capacidade racional de guiar-se livremente pelo mundo, embora ele tenha essa capacidade, o que Kant percebe? Percebe que as pessoas, por fraqueza, por falta de coragem, por preguiça, abrem mão dessa capacidade. Kant percebe que, tendo cada um de nós a capacidade racional de nos guiarmos unicamente pela nossa cabeça, pela nossa racionalidade, pelos nossos critérios de vida decididos livremente por nós, tendo nós esta capacidade, Kant percebe que a maioria das pessoas do seu tempo abrem mão dessa capacidade, se deixam escravizar, deixam que pessoas escolham a vida por elas, por preguiça, por falta de coragem, falta de personalidade. Kant usa essas duas palavras, preguiça e coragem. As pessoas têm capacidade de pensar segundo a própria cabeça, mas elas são covardes e preguiçosas e preferem entregar essa capacidade na mão de outra pessoa, para que não possam decidir a vida. Decidir a vida é complicado. Assumir a responsabilidade de decidir a própria vida, isso é muito complicado. Não é mole, não. Não é simples assim. Hoje eu vou fazer o que eu quero. Perdão. Hoje eu vou agir segundo o meu entendimento. Não é assim. Definir como a si mesmo, definir você mesmo como seu guia, através da sua razão, do seu entendimento, isso é muito difícil e muito raro. Isso exige coragem e exige esforço. Por que exige coragem? Porque o mundo, a todo momento, buscará convencê-lo do contrário. Em tantas oportunidades quanto ele puder, o mundo tentará convencer você de que você não deve usar o seu entendimento,
de que você não deve viver segundo o seu entendimento, de que você deve se curvar ao entendimento que o mundo tem para você. Então, à pergunta, o que é o iluminismo? Kant responde: o iluminismo é a saída do homem da sua menoridade. O que é a menoridade para Kant? O menor. Conhece o menor? Quem não conhece um menor? Quem nunca teve um menor na sua vida? A menoridade é aquele que não tem a coragem de viver segundo o seu entendimento. O menor é aquele que abre mão da sua capacidade de guiar sua própria vida em nome de um entendimento que lhe é externo. O menor é aquele que abre mão da capacidade humana que todos temos de decidir a vida. Tenha coragem de se servir do próprio entendimento. Tenha a coragem de se servir do seu entendimento. Em um determinado momento, Kant vai virar para você e vai falar assim: é tão cômodo ser menor. É tão cômodo adotar fórmulas de vida. É tão cômodo adotar equações de bem, de boa vida, de bem viver. É tão cômodo se entregar a determinações de fora, a fórmulas que vêm, de não sei da onde que vêm as fórmulas, mas são tantas. É tão cômodo se entregar aos tiranos que aparecem para todo lado. Tiranos brotam do chão, aparecem pelas paredes, caem do teto, todos dizendo o que você deve fazer. Faça isso, faça aquilo, se vista assim, diga isso, arrume seu cabelo assim, pense desse jeito, pinte a unha, faça o caralho. É tão cômodo adotar fórmulas. Esses tiranos vêm com as fórmulas deles. Todo tirano tem uma fórmula por trás. Perdão, toda fórmula tem um tirano por trás. Eles vêm com as fórmulas. Olha, eu sou o tirano. Eu vou dizer para você como você deve se vestir. Ponha isso. Pronto. É difícil falar pro cara. Não, isso não me serve. É difícil agir assim. Mas isso é o que Kant recomenda. Tenha a coragem para se servir. Veja, por que você tem que ter a coragem? É só olhar para a nossa vida hoje. Ligue a TV. É preciso ter coragem para seguir o seu entendimento. Porque você liga a TV, o que você vê? Tá, você está estudando aqui o que é o iluminismo, não é? Liga a TV e você vai ver o que não é o iluminismo. Você vai aprender por, como é que é, tautologia, né? O contrário. Você vai aprender pelo contrário. O que não é o iluminismo? Liga a TV. Ligou a TV, o que você constata? O cara falando, use isso, compre isso, adquira isso, compre câmera de não sei da onde, compre. Aí aparece a mulher da propaganda. Você precisa ter essa câmera, você precisa ter isso. Eu, pessoalmente, eu olho e falo, não preciso não. Quem disse que eu preciso? Você?
Você precisa comprar isso. Propaganda. Não, a mulher fala, eu não sei como você não tem isso. Eu não tenho. Mas isso exige coragem, por quê? Porque nessa brincadeira toda, você, em vários momentos, será obrigado a tomar atitudes duras que, em até certa medida, contrarie as pessoas que gostam de você ou que estão do teu lado, entendeu? Não é fácil. As pessoas, elas não compreendem muito bem esse tipo de atitude. Elas vêm com a fórmula para você, mesmo aquelas que dizem gostar de você, vêm com as fórmulas. E aí, é claro, você tem que ser delicado, mas deixar claro que, olha, tudo bem, obrigado, mas isso não me serve, sabe? Junto com a fórmula, os tiranos, eles fazem questão de alertar você para os perigos que você corre se tentar, os perigos que você vai correr se tentar andar sozinho, né? Como se falasse assim, olha, você quer seguir o seu entendimento pró? Tudo bem, siga, mas fique esperto, hein? Isso não dá muito certo. Isso que eu vou falar agora não é mais Kant, mas as instituições da sociedade, ó, elas existem para isso, para te disciplinar, te podar mesmo. Você quer fazer o que você quer? Você quer agir segundo o seu entendimento? Fica à vontade. Isso é uma democracia. Fica à vontade, você é livre para isso. Mas você não vai fazer parte do jogo. Quer fazer parte do jogo? Quer? Então você vai se submeter aos nossos critérios. Certo? Fique esperto aí. Quer ficar vivendo segundo o seu entendimento? Vai em frente. Somos uma democracia. Mas vai se fuder. Vai se fuder. Né? Vou citar aqui um cara que é muito diferente de Kant, que é Nietzsche. E que eu cito para todo mundo que me conhece. Eu sempre cito. Nietzsche diz, se me apetecer... Eu vou mudar os verbos aqui. Se me apetecer correr, corra. Perdão, vamos voltar. Nietzsche diz, se te apetecer correr, corra. Se te apetecer pular, pule. Se te apetecer jogar bola, jogue. Mas veja o que te apetece. Porque o mundo vai se organizar para te dissuadir. Quer viver segundo o seu entendimento? Vá em frente. Mas o mundo está aí para te convencer do contrário. O mundo tem suas regras. Não é qualquer um que vai vir aqui e viver segundo o entendimento. O mundo tem suas regras de conduta para estimular você a manter-se numa linha que não necessariamente é a tua. Certo? Veja, palavras de Nietzsche, hein? Palavras de Kant, hein? Abre aspas para Kant. Agora, porém, de todos os lados ouço gritar: não raciocines! Por toda parte se depara com a restrição da liberdade. Então, aqui, nesse momento, eu vou deixar claro que essa liberdade de entendimento de que está falando Kant, ela não é para transformar a sociedade numa zona, sabe? Existem mecanismos de controle da sociedade e esses não devem ser desobedecidos para Kant. Não é disso que ele está falando. Mas, em condições certas, em espaços certos, devem ser discutidos e debatidos livremente.
Então, a boa sociedade para Kant não é aquela onde todo mundo faça o que quer e pronto. Não. Mas é aquela que consagre espaços de debate, espaços onde as pessoas possam colocar os seus entendimentos à prova. Mas não que nem nós temos hoje aí, Congresso Nacional, não sei o quê. Não isso, porque isso não é espaço para porra nenhuma. Nós não temos efetivamente na nossa sociedade espaços para debater, para colocar nosso entendimento. Só uma balela. Então, para Kant se trata disso. O grande, isso adiantando, mas não tem problema nenhum adiantar, o grande, digamos, a grande engrenagem que o homem público deve tentar construir é o binômio controle social, liberdade dos cidadãos. Não podemos cair para um ponto onde todos façam o que querem. Mas também não podemos cair a um ponto onde o governo nos impeça de raciocinar segundo o nosso entendimento. Certo? Não podemos cair de jeito nenhum aí também. Não podemos cair aí por quê? Porque o governo ele deve se esforçar para ensinar os seus cidadãos a raciocinarem. Então veja só, abre aspas. Não, abre aspas não. Não é lícito a um povo decidir por si mesmo. Isso não é de Kant, tá? Não está diretamente, não é aspas, não é citação dele, né? Isso é uma conclusão que eu chego a partir do texto dele. Não é lícito, mas a partir das observações lógicas dele, não é lícito a um povo decidir por si mesmo boicotar a chance das outras gerações serem livres. E muito menos, ele diz, não com essas palavras, muito menos um monarca qualquer decidir que as próximas gerações não poderão raciocinar. Isso é uma loucura. E, infelizmente, isso acontece com uma violência assustadora hoje. Assustadora. Vou voltar aqui a Kant. Por todos os lados ouço gritar, não raciocine. Nossa, mas como isso é verdade, né? Para todos os lados que você olha, não raciocine, faça o que eu digo. Não raciocine, haja como eu digo que é o certo. Veja o que Kant diz em algum momento sobre isso. Se eu tiver um livro que tenha entendimento por mim, um diretor espiritual que em vez de mim tem consciência moral, um médico que por mim decida da dieta, etc. Eu mesmo, então, não preciso me esforçar. Esse é o drama. É mais fácil ser menor, não dá muito esforço ser menor. Assumir o entendimento de outros não é muito
complicado ser assim. É mais cômodo ser assim. Ele vira em outra parte e fala assim: não me é forçoso pensar quando posso simplesmente pagar. Se eu posso pagar, por que eu vou pensar? Critica Kant. Se eu posso pagar para um idiota qualquer vir e dizer como o meu cabelo tem que ser, por que eu vou pensar? Portanto, seja um menor, não é? É sempre bom, abre aspas para ele, que outros empreendam por mim essa tarefa aborrecedora. Então, o que você está percebendo? Você está percebendo que Kant está fazendo aqui um apelo para que você use a sua capacidade racional, que lhe é característica, para deliberar o mundo livremente. Kant está fazendo um apelo para que você não venda a sua liberdade de pensamento em troca dessas fórmulas que te prometem tranquilidade mental, tranquilidade social, paz de espírito. Não venda esta capacidade que é a sua em nome de tiranos que virão te dizer o que fazer. Não faça isso com você mesmo. A tradição, para Kant, né, a tradição, por assim dizer, os conhecimentos construídos no passado e que estão no presente, eles existem para serem lembrados, existem para servirem de apoio, mas eles não podem nunca transformar-se em dogmas, verdades absolutas e incontestáveis. Todos eles estão à mercê dos crivos da razão. A tradição, não é que a tradição deva ser, não é que eu tenho que pegar um livro de Aristóteles e jogar no lixo. Não é que eu tenho que pegar Santo Agostinho e esculhambar com ele. Não é isso. Leia Aristóteles, leia Agostinho. Mas use a capacidade racional que é a sua para deliberar se aquilo te serve ou não. Aparece o fulano com o produto lá na televisão, compre isso. Não compre isso nada. Eu vou comprar isso apenas e tão somente se eu refletir racionalmente sobre isso e achar que eu deva comprar. Não vou comprar por impulso, por desejo. Não. Por quê? Porque Kant nunca disse que nós não temos desejos. O que Kant diz é que a nossa capacidade racional serve como um juiz. É o nosso juiz. É o juiz dos desejos. Né? Mas tem gente que não usa. Tem gente que vende este juiz. Vende esse juiz para pessoas que vêm de fora dizerem o que fazer, etc, etc, etc. São os especialistas. Não é? Quer dizer, o que dizer desse amor que o mundo de hoje tem pelos chamados especialistas? Né? O cara vai lá, eu sou especialista em não sei da onde. E aí, de repente, ele vira
o Deus suprassumo daquele assunto e você não se dá o direito de discordar dele. O cara aparece para você, eu sou o especialista em maçãs, né? Aí o cara vira e fala assim, comer maçã faz mal. E você que comeu maçã a vida inteira, você não se dá o direito de discordar. Você assume, bom, se o cara é especialista, ele sabe do que está falando. Como sabe o que está falando? Ainda mais no Brasil, que a gente sabe como que os especialistas se formam. Pô, vai visitar uma faculdade aí, cada coisa ruim, cada faculdade ruim. E aí você vai assumir que esse cara, de repente, é um especialista? Então veja a atitude de Kant. Kant não fala para você chutar a bunda de todos os especialistas. Não, isso seria ignorância. Kant diz simplesmente que você tem a capacidade racional para julgar o que as pessoas estão te oferecendo, mesmo que você não seja tão especialista quanto aquelas pessoas. Hoje você vai me dizer que não dá para fazer isso? Em muitas áreas dá. A internet está aí, meu Deus, está aí para você consultar. Livros e etc, etc. Então, toda essa indignação, esse desejo de que as pessoas se tornem maiores, de que as pessoas aprendam a viver segundo o seu entendimento, eu creio que está condensada nesse texto aqui. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar. Não. Ah, bom. Isso é ótimo. Tem sim. Tem uma coisa que eu deixei escapar. É vital que os chamados tutores do povo sejam maiores. Kant, ele se assusta em constatar que aqueles chamados tutores sejam menores, sejam pessoas que não usam o seu intelecto. O que nós esperaríamos de pessoas que batem no peito e dizem: eu vou comandar a situação daqui para frente, contem comigo, eu sou o líder, etc. O que a gente espera desses caras? Bom, que eles saibam pelo menos usar o próprio entendimento, né? A gente espera que eles tenham o entendimento, que eles tenham essa fortaleza o bastante para pelo menos não deixarem se curvar por tiranos. Se você quer ser o tutor da sociedade, bom, pelo menos saiba pensar por conta própria. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu aqui abraço Kant. Num bom sentido, né? Kant era meio bonitão, mas nem tanto assim. Mas eu abraço Kant no sentido de que, puxa vida, olhem para os nossos políticos, olhem para os nossos governantes. Você vai me dizer que essas pessoas que estão aí governando o país, que elas têm a capacidade de pensar com a própria cabeça? Você vai me dizer que esses caras estão preparados para serem os tutores da sociedade? Você vai me dizer que esses homens estão preparados para ensinar as pessoas a viver segundo o seu entendimento? É isso que está nos governando? Vocês viram a última eleição? Os debates? Onde estava claro que aquelas pessoas que estavam debatendo não tinham nada mais a nos oferecer que fórmulas prontas que vieram de outros lugares e que querem adaptar a nós?
é tudo que nós podemos ter? Então é um drama, realmente. Mas infelizmente é um drama a qual todos nós estamos submetidos. Então é isso. Eu termino, né, citando a fórmula de... olha. Eu termino citando o Haddad, uma frase que Kant grita lá no meio do seu texto, que é a frase latina chamada sapere audi. Em latim significa ouse pensar. Ouse pensar. É isso que está gritando Kant nesse texto. Certo? E é isso que eu no alto da minha insignificância, que eu sugeriria para todos nós hoje. Tá certo? Então deixo vocês com o entendimento de vocês aí, espero que vocês tenham gostado. Bom, e até o próximo vídeo, até uma outra oportunidade, tá bom? Obrigado, até mais.